Olá pessoal, verdade, esse é o vídeo de sexta-feira e tem algumas sexta-feiras que eu me ausentei. Na verdade, às vezes as ocupações do dia a dia distanciam a gente um pouco desse momento, que para mim é um momento muito prazeroso, gravar esses vídeos na sexta-feira, interagir com vocês, aprender também com os comentários. E hoje eu quero falar de uma coisa metodológica, dentro daquela ideia de ir muito na raiz das questões epidemiológicas, mas não muito complexa, porém interessante a discussão, né? E a pergunta é a seguinte: é necessário ou é recomendável colocar um valor de P na tabela 1 dos artigos científicos? Você sabe que a tabela 1 é aquela tabela que caracteriza a nossa amostra, não em relação ao objetivo principal do estudo, mas são as características baseline de nossa amostra. E essa discussão não diz respeito só a ensaios clínicos randomizados, diz respeito também a estudos observacionais, né? Então, normalmente esses estudos estão de alguma forma avaliando causalidade, né? E essa tabela 1 normalmente compara pessoas expostas ou não expostas a esse fator causal, ou pessoas que foram randomizadas para tratamento A ou tratamento B ou tratamento A e grupo controle, né? Essa tabela 1 não consta o desfecho, ela está apenas comparando as características desses dois ou mais grupos, né? E é o que se chama de características baseline. E normalmente essas comparações dizem respeito a uma preocupação, né, se esses grupos são diferentes. Porque eventuais diferenças entre grupos expostos e não expostos podem gerar o que a gente já conversou aqui, que a gente sabe que são efeitos de confusão na relação da exposição e desfecho. Então a gente gostaria, na avaliação de causalidade, de que esses grupos sejam parecidos, né? E aí as pessoas tendem a olhar lá o valor de P, se alguém coloca nessa tabela, para ver se o valor de P indica que esses grupos são diferentes ou não, né? O fato é que não tem sentido esse valor de P. Os grupos podem ser diferentes, podem existir diferenças que interferem no nosso resultado sem um valor de P significativo, ou você pode ter também um valor de P significativo, mas que a diferença ali não chega a interferir no resultado da relação entre a exposição e o desfecho. Então, ele não é uma boa triagem, mas não é essa a razão, na verdade, principal. É que ele não tem valor. O que a gente tem que entender é que essa tabela 1, ela não está interessada em caracterizar a população a partir de sua amostra, o que se chama de inferência estatística, né? O valor de P ou o intervalo de confiança, ele serve para eu olho o meu estudo e eu procuro extrapolar esse resultado do estudo para a população. Como eu estou analisando uma amostra, eu incorporo a incerteza nesse processo de extrapolação, e essa incerteza estaria ali no valor de P, né? Se eu quisesse caracterizar que o grupo A é diferente do grupo B na população, a partir de minha amostra, esse valor de P teria valor, mas não é esse o objetivo. O interesse da tabela 1 não é em caracterizar a população, mas é caracterizar a minha amostra em particular. Porque é caracterizar o meu instrumento. É se no meu instrumento de pesquisa existem fatores de confusão. Não é na extrapolação para a população. Se vai existir no meu instrumento e no meu experimento, digamos assim, fatores que vão atrapalhar a minha conclusão, isso diz respeito ao experimento. Então, a tabela 1, ela diz respeito à sua amostra. Ela não diz respeito à população. Por isso que não tem sentido existir ali o valor de P. Diferenças eventuais entre os dois grupos, que podem ser fatores de confusão, mesmo que essas diferenças não existam na população. Mas se existir na minha amostra, ela vai exercer fator de confusão, me atrapalhando de tirar conclusão.
Por isso que não tem utilidade o valor de P. Essa fala, ela se aplica mais, ela é usada e na verdade os valores de P nos grandes jornais já não aparecem mais em ensaios clínicos randomizados, né? Porque você randomiza, as diferenças elas ficam cada vez menores e de fato alguma diferença que pode ter existido ali, ela surgiu do acaso, né? Então não tem por que inferir um processo randômico naquela amostra. Mas o que eu quero dizer aqui, talvez isso seja novo para alguns, é que também não tem sentido o valor de P, mesmo que o estudo seja observacional. Posso querer avaliar se tabagismo causa câncer de pulmão, então eu tenho uma coluna de tabagista e outra de não tabagista. Não importa o valor de P, eu não estou querendo extrapolar essas características para a população, eu estou querendo avaliar, saber se existem diferenças ali que vão interferir na minha análise da associação entre tabagismo e exposição. Então, também não importa o valor de P no estudo observacional e a escolha para variáveis que devem entrar no modelo, ela deve ser principalmente determinada por critérios de pensamento científico e não de pensamento estatístico, né? Então, também não tem sentido o valor de P na tabela 1 de estudos observacionais. De novo, eu digo, o interesse é em minha amostra. A tabela 1 caracteriza a minha amostra e não a população. Por isso, não é muito valor de P. Uma segunda coisa que eu quero dizer desse vídeo aqui é um novo tópico, mas tem a ver com características potenciais, características que precisam ser ajustadas em um modelo. É o seguinte: por quê? É muito natural, todo mundo sabe que quando você tem um estudo não randomizado, né, que se chama de estudo não experimental, né, que é o estudo observacional, você vai ter diferenças ali bastante entre o grupo, digamos, tratado e não tratado, e naturalmente você tem que ajustar para aquelas diferenças que podem ser fatores de confusão, né? Mas ensaios clínicos grandes que randomizam e os dois grupos ficam bem iguais, mesmo assim tem alguns que colocam as variáveis, as características baseline e ajustam o efeito do tratamento para variáveis, inclusive para variáveis que não têm diferença entre os dois grupos. A pergunta é por quê? Por que se ajusta às vezes em ensaios clínicos para variáveis que não são variáveis de confusão? Não são porque elas não estão associadas à intervenção ou à exposição. Então por quê? O porquê não é o objetivo de ajustar para efeito de confusão, porque não existe efeito de confusão num bom ensaio clínico. E a resposta é o seguinte: o ajuste, quando feito em situações adequadas, ou seja, quando não existe colinearidade, etc., fazer no ensaio clínico uma análise de tratamento versus não tratamento multivariada aumenta a precisão da estimativa do efeito. Então não é diminuir viés, não é desfazer uma informação inadequada, mas aumenta a precisão, você estreita o intervalo de confiança. Então se eu estiver avaliando um risco relativo, né, de um tratamento versus não tratamento, e eu, num ensaio clínico randomizado, e eu ajustar para algumas variáveis, isso pode estreitar o intervalo de confiança, trazer mais precisão. Que variáveis são essas que podem estreitar o intervalo de confiança? São variáveis que são fortemente associadas ao desfecho. Então, mesmo que elas não sejam associadas à exposição, elas, estando no modelo, em sendo associadas fortemente ao desfecho, elas tornam aquela população como um todo que está sendo comparada àquela população do estudo mais homogênea. E na hora que você homogeneiza, você causa menos variância, e menos variância, menos erro padrão, intervalo de confiança mais estreito. Então, o ajuste estatístico é sempre, numa regressão, né? Na verdade, o que ele está fazendo é como se ele estratificasse a população do estudo em vários pedaços, esses estratos bem iguais,
e você está analisando ali nos extratos em separado e depois você combina. Então, quando eu analiso uma coisa num extrato muito igual entre si, é menor a variância. Então, aí você estreita o intervalo de confiança. Então, esse é o motivo que às vezes as pessoas acham que está ajustando no ensaio clínico porque pode ter fator de confusão residual. Então, é como se fosse uma segurança a mais. Pode até ser quando é um ensaio clínico pequeno e que não randomizou gente suficiente para os grupos ficarem iguais. Mas não é essa a principal razão. A principal razão é tentar aumentar a precisão das estimativas. Então, pensando de uma maneira mais adequada, não há sentido em valor de P em tabela 1, seja ensaio clínico, seja estudo observacional, porque não é diferença no valor de P que vai determinar um potencial da variável ser de confusão ou não, e mais importante do que esse motivo, o interesse da tabela 1 é caracterizar a sua amostra e não caracterizar a população, portanto não há necessidade de inferência estatística. A avaliação de se existe ali um potencial fator de confusão está no racional e se você tem uma diferença numérica que que o resultado pode ser sensível a ela, a depender da diferença. E, por fim, o ajuste estatístico, apesar de um desenho ser randomizado, ele se justifica pela tentativa de aumento da precisão da estimativa. Às vezes pode ser um preciosismo, mas às vezes você é feliz em aumentar a precisão de uma maneira significativa. O importante é que essas estratégias sejam pré-determinadas e a gente não fique fazendo as coisas depois para procurar um valor de P estatisticamente significante. Essa é a reflexão de hoje. Eu espero ter tempo para na próxima sexta estar presente também. Abraço a todos.